Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E hoje nós vamos falar agora de um tema mais leve, mais doce, mais sensível. E a minha convidada especial é a tia Jessie. E aí eu vou querer que ela se apresente a vocês, porque é uma pessoa muito especial. Eu falo que na nossa vida a gente recebe alguns presentes, né? E ela foi um desses presentes que a vida me deu aí nessa minha longa caminhada. E aí eu queria que você, tia Jessie, se apresentasse para a nossa audiência. Quem é a tia Jessie? Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica Vitória, mais conhecida como tia Jessie. Sou professora de musicalização, atendo crianças e adultos atípicos. Atendo típicos também, mas hoje principalmente atípicos. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Como que você começou a trabalhar com essas pessoas, né? Que você poderia ter feito outras opções, né? Por que escolher os atípicos? Então, eu costumo dizer que eles me escolheram. A atipicidade, a neurodivergência, ela me escolheu, né? Porque não era o propósito a princípio. Eu nunca imaginei, na verdade, essa possibilidade. Porém, eu vi atendendo crianças e adultos, os pais traziam e falavam, olha, meu filho ama música, ele é apaixonado por música, mas tem um porém, né? Já tinha isso, né? Ele é atípico, ele é neurodivergente. E eles já chegavam falando, né? Se você não atender, tudo bem. E eu olhava assim, porque já tinham tido outras experiências em outros lugares, outros professores. E na hora que falava sobre a neurodivergência, né, a tipicidade, e aí já falavam, não atendo, né? Uhum. Então foi algo que realmente me escolheu. Uhum. Então eu vi aí uma oportunidade, né, de me destacar no meu trabalho e fui estudar sobre. Só que nisso eu me apaixonei. Eu sou apaixonada por esse universo atípico. E é muito mágico. Eu falo que o meu trabalho ele é muito mágico, mas eu tenho um plus, né? Uhum. Isso tudo. Para quem está aqui nos acompanhando, o que é? A gente está falando aqui a gente fala de mães atípicas, né? De crianças atípicas, esse universo atípico. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas entenderem o que vem a ser, né? Esse mundo atípico. Bom, a palavra atípica, ela é o universo de típico. O típico é o que... Não é certo a gente usar a palavra comum, né? Padrão. Eu não acho legal a gente usar esses termos. Mas o atípico são justamente pessoas que são diferentes do típico, né? Do dia a dia. Então, a gente pode dizer que uma pessoa com autismo, com TDAH, com diversos outros, né? Transtornos do neurodesenvolvimento, eles são atípicos em relação às demais pessoas. Uhum. São pessoas também, são seres humanos, não é doença, né? Uhum. A neurodivergência não é doença, mas eles têm uma forma diferente de ver e viver a vida, né? Uhum. Agora vamos para um mundo, né, que eu acho que é fantástico, né? E o poder que a música exerce na gente. Né? E quando você pega uma pessoa que a sensibilidade dela é muito mais aguçada, muito mais apurada, né? O efeito da música para aquela pessoa, né? Então eu queria, você que está no seu dia a dia com as crianças ali, e até acho que com adultos também, como que é o poder da música, né? Como que a música, ela pode transformar, ela pode acalmar, ela pode acariciar. Como que a música chega nessas pessoas? Certo.
Bom, costumam-se dizer, né, que as pessoas neurodivergentes, elas já têm esse sentido musical mais aguçado. E não é assim, nem todo mundo realmente vai ter isso, né? Mas realmente algumas pessoas neurodivergentes, elas já têm essa aptidão para esse meio mais artístico, né? Mas a música, ela é muito poderosa porque ela não traz só um efeito terapêutico, relaxante, né? Mas ela realmente, ela tem comprovação científica de que a música é uma excelente terapia no processo de desenvolvimento mesmo das crianças e de adultos como um todo. Então, quando a gente fala de crianças que têm uma certa dificuldade de falar, começar a falar, de se comunicar, de se expressar, que isso é muito comum, né? A música, ela consegue despertar isso, né? Quando se fala de podas neurais, a música, ela ajuda nesse processo ali de reconectar ali a criança que de repente deixou de falar ou que nunca falou, né? A criança que aprende a se expressar, algo que parece tão banal, gente, mas só quem convive com pessoas atípicas sabe a diferença, a importância de uma criança chegar e falar: eu me sinto assim, eu me sinto feliz, eu me sinto triste, eu não quero isso, eu não gosto daquilo, e vice-versa, né? Então, a música, ela consegue trazer esse sentido para as crianças e para os adultos também, porque ela desperta essa sensibilidade e através da música a gente consegue ensinar para eles o que é, né? E é importante dizer o que sente, como está se sentindo, e através da música a gente consegue despertar essa sensibilidade neles. Tia Jess, eu queria que você contasse pra gente uma história que te tocou muito, né? Você deve ter várias, mas conta uma ou duas histórias aí que te tocou e que fez com que você falasse assim: eu fui escolhida, né, para ficar nesse mundo e quero continuar nele por causa disso. Bom, eu tenho muitas histórias, como você falou. Na verdade, eu considero todos os meus alunos uma história especial, porque realmente é diferente. É uma conexão que ou acontece ou não adianta, né? Tem que ser de primeira, senão não vai. E a que mais me marcou foi a do meu primeiro aluno adulto, atípico. Hoje eu não atendo adultos típicos, só atípicos, né? Crianças atendo típicas e atípicas. Mas um TEA não verbal, nível 3 de suporte. A mãe chegou, ele com o violão, canhoto. Chegou com o violãozinho dele. E aí, na época, eu não dava tantas aulas, porque a minha história com essa questão de dar aula foi um processo, né? Eu cheguei como aluna nessa escola de música, me tornei bolsista e aí fui secretária. Enquanto eu estava na secretaria, eu comecei a estudar para dar aula de musicalização, né? E aí eu ainda atendia poucos alunos, mas ainda estava presa ali nas questões administrativas da escola. E a mãe chegou com ele e ela falou com diversos professores. E os professores falaram: olha, eu não tenho experiência, infelizmente. Ela: mas ele gosta tanto, eu só queria alguém que sentasse com ele, colocasse as músicas que ele gosta e o acompanhasse no violão. Ela falava: eu não quero que ele aprenda, eu acho que ele não vai aprender, eu só quero alguém que realmente gosta de fazer o que ele gosta também. E aí não quiseram atender. E eu fui: vamos marcar uma aula experimental? Que lindo. Vamos marcar uma aula experimental comigo? E a mãe olhou assim, ela falou: tem certeza? E eu: sim, claro, deixa comigo. A aula experimental é justamente pra gente ter esse teste, né, essa experiência. E ela ficou muito feliz que eu aceitei. Acho que também já teve experiências ruins, provavelmente. E marquei. Eu só sei que eu nunca estudei tanto quanto nesses dias até chegar a aula dele. Porque era algo completamente diferente pra mim, né? Logo um TEA nível 3 de suporte, adulto, não verbal.
ele tinha muitas limitações ali sozinho, né? Muita coisa ele não fazia sozinho. Então, eu fui estudar. Estava super preparada. Chegou o dia da aula dele. O primeiro vacilo que eu já cometi, invadi o espaço pessoal dele. Cheguei pegando na mão dele, sem ele te dar essa abertura. Nossa, ele ficou extremamente nervoso. Na hora ele já se acuou, não queria entrar na sala de jeito nenhum comigo. E aí eu já comecei assim, meu Deus, mas... né? E já fiquei muito nervosa, porque eu me senti preparada. Lógico. Foi com muita luta, ele aceitou entrar na sala comigo. A mãe ali acompanhando. Ela a todo momento me acalmando ali, porque eu já tinha experiência suficiente para ela entender que nem todo mundo tinha essa habilidade, essa experiência, né? E aí ela foi e falou, olha, ele gosta dessas músicas aqui e tal, só senta com ele e toca. Assim, foi desastroso. O resultado da primeira aula foi desastrosa. Ele ficou 10 minutos, chorou pra ir embora, né? Então, ele foi embora e depois eu fui chorar também. Eu falei, meu Deus, que desastre! Mas eu tava preparada, eu estudei tudo. Mas realmente, eu tinha toda a teoria ali, mas da prática... eu precisava entrar no universo dele, entrar ali no mundo dele e principalmente deixar que ele me incluísse, né? Mas eu não desisti, eu falei, vamos marcar outra aula. E a mãe já ficou assim, sério, tia? Eu, sim, por favor, vamos marcar outra aula. E aí ela aceitou muito feliz também, né? Porque ela viu meu empenho ali. E aí foi na próxima aula. Deu tudo certo, não invadi o espaço dele, deixei ele à vontade. Só fiz o que eu tinha de fazer. Ele chegou, sentou, tirou o violãozinho dele, coloquei a playlist, peguei com a mãe dele a lista de todas as músicas que ele gostava. Montei a playlist e a gente ficou. Essa aula foi, pra quem ficou 10 minutos, ele ficou 15. Não chorou pra ir embora. A mãe ficou extremamente feliz, matriculou ele. E aí foi um processo gradual, né? Chegou a 20, 30, 35 minutos de aula. Não pedia mais para sair em momento algum. Quando pedia, eu levava ele para beber água, ia ao banheiro e ele voltava para a sala comigo. Já tinha esquecido que queria ir embora. E aí o auge, assim, quando eu lembro, eu me emociono muito. Hoje ele não é mais meu aluno, mas ele continua estudando música. E o auge para mim foi quando ele me deu um abraço. Eu já até... Ele me deu um abraço. Esse é o poder, né? Ali eu não aguentei, eu chorei. A mãe dele entendeu, né? Porque da minha emoção. Porque ele começou a falar meu nome. Nos dias de aula, ele falava meu nome no telefone. Ele, Jéssica, aula de música. E eu, é isso mesmo, aula de música hoje. Então, isso pra mim foi... Ali eu entendi. Eu falei, é aqui que eu quero estar. É aqui que eu preciso estar, né? E realmente a mãe dele me agradeceu muito. Ela falou que nunca viu ele se sentir tão acolhido. E o esforço também, né? Que foi feito ali pra que ele realmente me aceitasse e vivesse aquilo, né? Então, foi marcante pra mim isso. Agora, uma curiosidade, né? Porque você lida... né, com a sensibilidade das pessoas ali num grau máximo. Sim. Né? Como que a Jéssica, né, ela se protege, ela se fortalece, ela se cuida, porque a gente, né, você está cuidando de uma outra pessoa. E como que você é cuidada? Né? O que você faz? Né? Qual é a sua terapia? Quais são os momentos de relaxamento? Como que a tia Jéssica se protege e se cuida? Certo, uma pergunta interessante. Muito interessante. Realmente, eu sou o tipo de profissional que... as pessoas falam, tem que ser o máximo profissional possível e não misturar o lado profissional com o lado pessoal. Eu faço completamente o inverso. Eu sou o tipo de professora que está em todos os aniversários que me chamam, atendo o telefone às vezes em casa, atendo mensagem, chamada de vídeo. Então, realmente, eu escolhi humanizar 100% o meu trabalho, né? Então... eu posso até dizer que grande parte das vezes estar com os meus alunos, ter esse contato com eles, me cura muito, me trata muito. O meu trabalho não é cansativo, o meu trabalho não é exaustivo.
né? Então, eu sou muito feliz com o que eu faço, mas também procuro me blindar bastante, porque, querendo ou não, eu lido com histórias muito difíceis. Além de crianças neurodivergentes, também lido com crianças em extrema vulnerabilidade social. Então, são crianças que têm uma realidade completamente aquém, né? São crianças que... Eu vim de comunidade, atendo as crianças da minha comunidade, tenho trabalho social de musicalização para essas crianças, mas é muito difícil a criança chegar e ela falar assim: nossa, tia, mal vi a hora de vir para sua aula, porque em casa é muito difícil para mim. Ai, tia, mal vi a hora de te ver, porque aqui eu tenho aula de música e eu me sinto feliz, porque na minha casa eu não me sinto feliz. Então é muito delicado. É muito delicado. Então, eu aproveito ao máximo esses momentos com os meus alunos e busco principalmente fortaleza na minha fé, em Deus, na minha família, porque, querendo ou não, é algo que, se a gente não tomar muito cuidado, né, afeta, porque é muito difícil, é muito pesado. Porque você lida com um grau de sensibilidade ali altíssimo. Sim. Né? Então, querendo ou não, você está se expondo também, né? Sim. Você está mostrando também suas fragilidades. Exatamente. E tem outra coisa, né? Às vezes a gente reconhece a nossa fragilidade no outro. Exatamente. Né? E como a gente consegue se fortalecer, né, para cuidar do outro e ser cuidado também, né? Exatamente. Então é bem interessante isso. E como que é esse universo, o infantil? Né? Eu vi que há pouco tempo atrás você fez um projeto super bonito aí de cores, né? Com tintas. Como surgem essas ideias, como surge esse universo? Porque eu acho que cada vez é uma forma de buscar se aproximar desse universo, Sim. né? E são ferramentas que são utilizadas para você chegar cada vez mais perto e essas pessoas você trazer, e o que eu acho mais bonito, dar visibilidade para elas, né? Exatamente. Eu acho que isso que é a alma do teu projeto, né? Exatamente. Na verdade, esse projeto, a Batalha de Tintas, foi uma iniciativa do Instituto Stenkoff, né? Que é um instituto de musicoterapia, e é muito importante, isso é algo muito importante da gente fazer essa diferenciação, né? O que é musicoterapia e o que é musicalização. Isso. Mas aí a gente pode chegar nesse ponto. Esse trabalho foi muito bonito, né, do Instituto Stenkoff, onde teve a Batalha de Tintas, que o tema era "Nem toda deficiência é visível", né? Então foi muito bonito, eu fiquei muito feliz, muito honrada em ter sido convidada para participar. Mas falando dessa questão das cores também, eu uso muito disso no meu trabalho. Inclusive, as pessoas perguntam: como que uma criança não alfabetizada, ou um adulto, um adolescente não alfabetizado, consegue estudar música? E aí a gente usa das ferramentas, né? Hoje eu principalmente trabalho com as cores e com símbolos. Mas você pensa, como que com cor a pessoa consegue ler uma partitura, consegue tocar a cifra? Como? Mas é um trabalho muito interessante, porque eu atendo crianças de 2, 3 anos e os pais chegam e falam: tia, eu sei que ele não vai aprender a tocar, né? Eu quero mais que ele se divirta. E aí, quando vê com 2, 3 meses, a criança tá tocando partitura, tocando cifra, fala: como que isso acontece? Então, quando se trata de trabalhar com crianças, a gente já tem que ter uma criatividade ali, né? Os professores de pedagogia sabem muito bem, os profissionais que lidam com crianças, mas a música em específico é algo ainda mais surreal, porque a gente trata ali da sensibilidade mesmo, é algo que a gente aguça, a música, ela desperta isso. E as cores, elas são só referências. Mas ao longo desse processo, as crianças, elas criam essa autonomia durante as aulas. Então, através das cores, eles pensam em misturas. Assim como as cores se misturam, as notas também podem se misturar. E no que elas se transformam, né? Então, realmente, buscar ferramentas, buscar formas da gente mostrar isso para as pessoas, de que é possível as pessoas neurodivergentes se desenvolverem, aprenderem, é muito interessante.
E Jess, existe algum mito? Você falou agora há pouco, eu vou resgatar algum mito sobre a musicalização, né, que você queira desmistificar um pouco quando a gente fala também da musicoterapia? Sim, claro. Existem muitos mitos. Muitos mitos. Primeiro deles, musicalização é só para bebês. As pessoas pensam que musicalização é sentar um monte de bebê no chão, deixar os instrumentos e deixar a criança fazer o que quiser. Tem esse momento também. A recreação faz parte do aprender. A gente precisa dessa recreação. E com crianças, o adulto, ele sabe que ele tem que ter a disciplina ali. Sentar, gostando ou não, ele tem que ter aquela disciplina. A criança não. Se não for divertido, se não for prazeroso, não adianta. Mas não é só isso. Não é só para bebês fazerem o que quiser. Através da musicalização, a gente realmente consegue introduzir a criança nesse universo musical. O objetivo da musicalização é introduzir a criança no universo musical de uma forma prazerosa, pedagógica e adequada para a idade. Porque cada idade existe uma forma diferente de abordar, né? Então, com bebês a gente trabalha de uma forma, com crianças pré-alfabetizadas ali, a primeira infância a gente lida de uma forma, e crianças ali partindo para a pré-adolescência de outra forma completamente diferente, né? Então, esse mito de que musicalização é só para bebês é mentira. Inclusive, a musicalização é para adultos também. Musicalização é a arte de musicalizar, sim, independente da idade. E outro mito também é que as pessoas... Na verdade, não é nenhum mito, eu acho que é mais uma falta de informação, né? Que as pessoas confundem musicoterapia com musicalização. A musicoterapia existe desde que mundo é mundo. Já se utilizam dos recursos musicoterapêuticos há muito tempo. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu estudo muito sobre a história da música ali, né? E ali nos povos primitivos, utilizavam os rituais com tambores como rituais de cura, né? Rituais de cura. Na época onde resumiam todos os transtornos a doenças mentais, todo mundo era doente mental. E eles tratavam a melancolia com música, que era a única medicação, o único tratamento que surtia efeito calmante nessas pessoas, né? E ali dizem, né, que na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando iam tratar soldados feridos ali em combate, você tá no meio ali do campo de guerra. Como que faz para tratar um soldado que está muito ferido ali, às vezes não tem nem a medicação, a instrumentalização correta para tratar? Eles colocavam música para distrair, para a música fazer ali uma sedação na pessoa e ela conseguir relaxar e lidar melhor com esse sofrimento. Então, a música existe desde que o mundo é mundo, porém, nós temos aí uma divisão bem importante. A musicoterapia, ela tem uma abordagem clínica, né? Já é a área da saúde, é algo muito sério, é uma formação, uma graduação muito séria. E musicoterapeutas são terapeutas, certo? Musicoterapeuta precisa ser músico? Sim. Porque a música é a principal ferramenta de trabalho. Precisa ser músico. Mas o musicoterapeuta não ensina música. O musicoterapeuta não ensina. Ele trabalha a música como uma ferramenta ali no processo terapêutico. Já a musicalização ou as aulas de música, como dizem, mas eu gosto de usar esse termo para qualquer tipo de aula de música. A musicalização, ela tem uma abordagem ali pedagógica, uma abordagem educacional, né? Ali já é pro lado do ensino. Então, tem essa distinção. E para ser professor de música também precisa ser músico, mas você não é um terapeuta. Lógico. Né? Bem diferente. E aí as pessoas perguntam, mas como que você faz com o seu trabalho para ser tão diferente assim? Eu estudo muito sobre abordagens musicoterapêuticas, mas eu aplico apenas o que eu posso aplicar na minha área. Né? Eu não me intitulo musicoterapeuta, às vezes as pessoas confundem. E tá tudo bem, sou apaixonada pela musicoterapia, é a minha graduação dos sonhos. Mas hoje, com o meu trabalho de musicalização, eu consigo também ajudar nesse processo de desenvolvimento. Então, também não é um mito, mas é uma confusão que as pessoas fazem muito. Musicoterapia é a área da saúde e é uma abordagem clínica. Musicalização é uma abordagem pedagógica, uma abordagem ali educacional,
mas que também pode contribuir nesse processo aí do desenvolvimento das pessoas como indivíduos, né? Uhum.